Aqui, prender uma caneta, um lápis. Punham o papel, o médium e punha as mãos sobre a tal da cestinha e o lápis saía escrevendo. Era circo mesmo, né? Era impossível, por esse caminho, chegar a qualquer coisa de qualidade. Mas isso estava chamando a atenção de todo mundo. E as perguntas... O meu tio pegava a Bíblia, amarrava com uma chave, aí botava duas pessoas, seguravam assim, aí vai fazer todo o ritual. Ele é curioso, gente. Aí pedia licença, tudo chamava o trem, aí a gente fazia as perguntas e mandava direitinho. Botava a chave? Então vejam como que hoje parece um monte de coisas ridículas, mas aquilo ali era semente, né? Eram os primeiros passos dentro da realização de um grande projeto. E aí foi inventando diferentes modos, e vocês observam que os modos vão tornando a comunicação cada vez mais fácil. Porque entre um barulho na parede, que se repete tal qual o número de palmas, uma mesa girando no salão, uma mesa pequenininha, uma cestinha, uma caneta escrevendo, vocês vão percebendo que a coisa vai caminhando, num crescendo, digamos assim, tecnológico, né? Vai haver um desenvolvimento tecnológico do processo. Agora vou mandar e-mail. Vou mandar e-mail. Não, tem gente aberta esperando e-mail. E aí, eu vou dizer por que eu acho que não vai ter e-mail depois. E aí, à medida que a coisa foi ficando melhor, as mensagens foram ficando mais claras. Então, começa a mudar o cunho da comunicação. E aí deixam de ser perguntas e respostas por mera curiosidade, no interesse pessoal de cada um, e passam a ser perguntas de cunho mais amplo, mais profundo, mais filosófico. E aí a espiritualidade, um dia, escreve a seguinte mensagem: para que tanto intermediário entre o lápis e a sua mão? Por que você mesmo não pega o lápis? E aí o médium largou aquilo tudo, pegou o lápis e agora começou a escrita cursiva na rapidez com que a mão humana é capaz de escrever. Então estava iniciado, alcançado o momento em que uma obra, que depois viria a ser o Livro dos Espíritos, poderia ser feita. Entenderam até agora? Concordam comigo? Certo? Então isso tudo estava acontecendo em várias cidades da Europa, e em Paris havia um pedagogo chamado Hippolyte Léon Denis Leon. Eu não me preocupo com isso, a gente vai ver aqui daqui a pouquinho. O primeiro nome era Hippolyte. Rivaio. Ele tinha sido aluno de Pestalozzi. O pessoal da área pedagógica conhece bem Pestalozzi, né? Ele foi um dos primeiros indivíduos a traçar as bases do que viria a ser a pedagogia moderna. Ele era suíço e tinha uma espécie de escola na cidade de Verdun, na Suíça, onde os alunos ficavam internos e onde tudo se passava de uma forma totalmente diversa do que era o sistema educacional na Europa daquele momento. E Allan Kardec foi enviado para lá. Ele foi aluno desse instituto. Quer dizer, na época ele era o Hippolyte, né? E o Hippolyte se torna um discípulo, um aluno muito bem sucedido, e logo ele já é monitor. Ele já está dando aula para os outros. E aí se forma e volta para Paris para trabalhar no sistema de educação francês. Ele abre uma escola, ele escreve vários livros, ele constrói uma obra respeitada pelos seus pares, e a questão importante é que neste processo ele se torna uma pessoa extremamente equilibrada, uma pessoa com discernimento agudo, com raciocínio lógico
ouvido e segue as linhas do positivismo de Comte, que tinha recém surgido na Europa. Essa questão é muito importante. Quando a gente lê as perguntas do Livro dos Espíritos, a gente percebe o tempo todo o quanto Kardec era positivista. Porque era importante aquela conduta naquele momento. Inclusive tem a fala dele dizendo que aqueles fatos necessitavam de uma análise de um ponto de vista extremamente positivista. Ele mesmo diz isso. E então está lá o professor Hipólito, cuidando da sua vida, e um dia ele encontra com um amigo que diz para ele assim: você sabe que tem meses andando sozinho? E ele, dentro da lógica, diz: quando eu vir, acreditarei. Morreu o assunto. Passa-se mais um tempo e vem outra notícia. Você sabe que aquelas mesas que andavam sozinhas agora dão respostas inteligentes? Aí ele fica louco de curiosidade. Ele ainda diz que a mesa, se mexesse sozinha, nem me causa espanto, mas que responda inteligentemente, aí me causa muito espanto, porque forças físicas poderiam movimentar a mesa, mas fazê-las inteligente não poderia. E ele então resolve ir ver o que está se passando. E nessa de ir ver o que está se passando, ele se dá conta de que o que está ali não é uma coisa simples. Não é uma coisa simples. Então ele vai se envolvendo com aquilo e ele vai trabalhar nos próximos década e meia intensamente dentro disto. Tanto que em pouquíssimos anos ele vai editar toda a codificação. Sendo que o Livro dos Espíritos foi feito a primeira vez com 500 e poucas perguntas. Com o material que sobrou, ele fez o Livro dos Médiuns, que é o segundo. Depois ele reviu o Livro dos Espíritos, que tem agora esse formato que nós conhecemos. E ainda escreveu a Gênese, que também foi alvo de revisão, o Céu e o Inferno e o Evangelho. Então, quando me parece que o último que ele fez foi a Gênese já estava pronta para ir para a publicação, e a espiritualidade manda uma mensagem para ele informando que tem erro no texto e que ele se apresse em corrigir. Não lhe dizem por quê. Então, logo ele faz a correção e manda o texto para a publicação, logo em seguida ele tem um ataque cardíaco e desencarna. Então, tudo se passa num período de tempo muito curto, tudo muito concatenado, muito concatenado. Eu imagino que se qualquer um de nós hoje, com todas as fontes de pesquisa que dispõe, se fosse escrever um livro como a Gênese, isso consumiria muitos anos, muitos anos. Mesmo um escritor com facilidade, um profundo conhecedor do assunto, não seria capaz de escrever um livro como a Gênese em pouco tempo. Só que Kardec não organizou só a Gênese, ele organizou 5 textos. Então é importante a gente perceber que é impossível um processo criativo de uma única pessoa resultar numa obra desse tamanho. A obra toda ter eclodido em tão pouco tempo é mais um argumento para nos convencer da autoria desta obra como sendo uma obra coletiva. E uma obra coletiva em que os autores todos são desencarnados. Os encarnados trabalham como taquígrafos, somente anotando aquilo que lhes é ditado. Mas até então, só Kardec era um instrumento de... Não, Kardec não era médium. Não, mas que só ele... O coordenador era ele. Depois que Kardec desencarna, outros franceses continuam escrevendo, mas não trazem nenhuma novidade. Então, vários escreviam, vários encarnados recebiam, e ele coordenava o trabalho. Ele coordenava, era feito assim. Havia a sessão mediúnica na qual Kardec estava. Então, antes de ir para aquele trabalho, ele passava os dias que antecedia anotando
perguntas. Ele refletia e fazia as perguntas. Por isso que você vê que as perguntas são todas muito bem encadeadas. Quando você estuda profundamente o livro dos Espíritos, você percebe que 100 ou 200 perguntas depois, a mesma pergunta é repetida sob outro enfoque. Então você vai percebendo que é um trabalho com muito desdobramento. Então ele vai anotando as perguntas. Ele leva o trabalho mediúnico e, às vezes, quando ele chega lá, as respostas já estão sendo dadas, porque a espiritualidade conhecia o que ele ia perguntar. E fora do trabalho coordenado por Kardec pessoalmente, o mesmo trabalho estava sendo feito em vários lugares. E as pessoas foram mandando para ele. Então ele recebia cadernos e mais cadernos. Aí o que ele fazia? Ele olhava a similitude das indagações e a concordância das respostas. Ele só aceitava quando a concordância era unânime. Então aquilo era uma resposta correta. É um trabalho muito bem feito e muito grande, que evidencia essa participação intensa dos desencarnados. Naturalmente que, com a publicação dos 5 livros, Kardec podia desencarnar. Porque agora, Jesus não tinha dito que responderia às nossas indagações quando nós pudéssemos entender? Nós já podíamos entender. As respostas já estavam dadas, mas o trabalho de cada um, caberia a cada um fazer. Nós estamos fazendo. É isso que precisa ser feito. Diga, Vera. Além dessas 5 obras, ele também editou o que é o Espiritismo, né, o primeiro livro, assim, e obras póstumas. Quer dizer, então ele já deixou isso tudo traçado e só foi feito após a morte dele. As obras póstumas, os amigos reuniram os textos que ele havia deixado, mas quando nós olhamos o que é o Espiritismo e as obras póstumas, dizem exatamente o que os outros livros dizem. Não tem nada de diferente. O que tem, por exemplo, em obras póstumas, é muita narrativa de fatos da vida de Kardec. Mas a informação sobre doutrina espírita, obras póstumas e que é o Espiritismo, dizem exatamente o que a gente encontra nos outros livros, inclusive melhor explicados. Então ele não continuou trabalhando na causa depois de desencarnar? Olha, isso aí tem suscitado muita especulação. Que ele provavelmente teria reencarnado, ele não era nenhum anjo, não era nenhum espírito de escola, e teria continuado esse trabalho. Não sei o que te dizer. Porque nós gostamos muito de render cultas às personalidades, Então a gente sempre ficaria esperando que Kardec voltasse de maneira estrepitosa para fazer de novo, um grande sucesso. E ele pode estar por aí fazendo um trabalhinho de formiguinha, tranquilo em algum lugar. Porque cabe a nós agora fazermos isso. Eu gosto muito de insistir com isso. Gosto muito de insistir com esse aspecto progressista da doutrina espírita. Como se ele tivesse feito a parte dele. Agora vocês cuidem. Exatamente. E também para dar oportunidade a outros, talvez. Isso, exatamente. Então, a gente não pode perder isso de vista. Se nós ficarmos só querendo repetir o que Kardec falou, o que Kardec diz, o que está escrito, nós não vamos fazer a nossa parte. Será que não cabe a um de nós dar um